até a Fabiana tentar ajudar ali na apresentação. Muito bem. Vou escrever no chat aqui. A negociação, pessoal, passa por alguns caminhos, né? A negociação estratégica, a primeira delas é a estratégia que nós chamamos, vou tentar fazer uma aula com os pedidos aqui, B2B. Todo mundo conhece a estratégia B2B? Como negociação B2B? Quem conhece pode comentar, por favor. Oi, alô? Oi. Alô? Estão me ouvindo? Estou ouvindo. Quem quer comentar a estratégia B2B? Não? Ninguém? Só o Zé Eduardo está me ouvindo? Eu estou te ouvindo, mas não tenho muito conhecimento. Já ouvi falar, mas não... Tá. A estratégia B2B a gente chama de estratégias do mercado. Eu vou anotar para vocês podem registrar aí. O mercado corporativo. Ou seja, é a sua empresa negociando com outra empresa, tá? O B significa business, o 2, to, e o B, business de novo. Então, é business to business, ok? Então, é negócios realizados entre empresas. Ou seja, se nós estamos no mundo corporativo, nós estamos tratando com, obviamente, pessoas jurídicas. Então, são todos aqueles potenciais negócios que vocês podem realizar no mundo corporativo, no mundo empresarial. Mas eu não trabalho só com a ideia de negócios. Eu gosto de ampliar um pouquinho para alianças e para parcerias, tá? A gente pode realizar negócios, vocês aí, a empresa de vocês, corretoras de seguros, podem realizar negócios diretamente com os clientes, pessoa jurídica, atendendo às demandas dessas pessoas jurídicas, né? Mas eu posso criar também alianças estratégicas com empresas e também posso criar parcerias, o que acaba sendo quase a mesma coisa, mas eu não considero exatamente a mesma coisa. Então, o conceito é negócio, eu vou realizar com empresa. Então, eu vou tratar, por exemplo, do risco empresarial, patrimonial, que algumas empresas chamam de property, né? Ou vou tratar do um contrato de garantia, eu vou tratar de um risco de uma planta industrial ou de um grande negócio na área de responsabilidade civil, enfim, né? Riscos que atingem as empresas e as pessoas que estão dentro dessa empresa, que daqui a pouco eu falo mais, né? Mas basicamente é mundo corporativo, negócios corporativos. Eu posso ter alianças estratégicas porque eu faço negócios entre empresas, parcerias, né, entre corretores, por exemplo, é um mundo de aliança, né, um mundo estratégico de aliança. Eu tenho uma carteira específica de automóvel, não sou muito bom em seguro de saúde ou plano de saúde, então eu quero alguém para me ajudar nisso. Ou não sou muito bom no agronegócios, quero uma parceria. Ou não sou muito bom no risco cibernético, então eu vou ter alianças estratégicas com potenciais empresas que me apoiarão nessa minha estratégia de atender ao mundo corporativo. Ou posso ter parcerias, como é o caso de repente, eu tenho uma agência de veículos parceira, tenho uma loja de bike, eu tenho um lava-jato, eu tenho uma agência, uma administradora de imóveis, eu tenho uma administradora de condomínio, tenho negócios em que eu vou realizar, né, em parceria com aquele grupo empresarial, com aquela empresa, tá bom? A outra estratégia que é a que mais talvez vocês estejam acostumados, é essa aqui, ó. É o B2C, né? O Business to Consumer, tá bom? Ou seja, é eu fazer negócios diretamente com clientes. Aí é o mercado de pessoas físicas ou pessoas naturais, como os advogados gostam de tratar, né? Muda as pessoas, então, eu vou diretamente ao cliente consumidor, quem consome o meu produto,
Claro, que aí avaliando também da mesma forma, né? E aí vale uma dica de ouro, porque nós tratamos nesse mundo das pessoas de 3 coisinhas básicas, né? Que eu vou anotar para vocês aqui. Estaria no slide, mas como eu estou sem slide, então vamos lá. Eu gosto dessas 3 palavrinhas aqui que ajudam vocês a definir bastante os riscos, né? Quais são os riscos envolvidos com essas pessoas? Qual o nível de sobrevivência, a expectativa de vida, né? Ela sobrevive e como sobrevive? Ela pode sofrer uma invalidez, ela pode sofrer um acidente, ela vai sobreviver como? E a longevidade, que é o fato, né, quanto tempo ela tem de expectativa de vida e principalmente quais os recursos que ela terão, né, que ela terá aportado para poder criar meios financeiros suficientes para se sustentar, né? Então é isso que é importante. No mundo B2C, é o mundo das pessoas que é o negócio que você vai fazer com o proprietário de uma casa, com o proprietário de um carro, com o proprietário, né, de uma empresa também, mas você está tratando com ele, pessoa física, os riscos relativos à pessoa dele. Agora, o que é mais interessante é você combinar essas 2 coisas, que eu acho essa estratégia aqui é bem mais inteligente, tá? Que é essa aqui, ó. É o B2B2C, ou seja, os negócios que forem gerados com as empresas ou com as alianças estratégicas ou com as parcerias, você transformar, né, ou aproveitar os negócios que estão, né, dentro dessas empresas. Ou seja, todo CNPJ tem N CPFs, né? Então, você tem, desculpa, escrevi errado, CNPJ, tem muitos, né? É composto de inúmeros CPFs, né? Vários CPFs aqui. Quantos são eles? Quantos são eles? Quais são eles? Né? E aí você precisa ter uma estratégia de como você se relaciona inicialmente no mundo corporativo, geralmente em se tratando de negócios patrimoniais, você geralmente vai tratar com o diretor financeiro. Em se tratando de negócios relativos às pessoas daquela empresa, área de benefícios, você vai tratar com RH, né, com estipulações coletivas, mas, ao mesmo tempo, você precisa utilizar de uma estratégia de atender inicialmente a todas as pessoas que compõem aquela empresa, aqueles CPFs, independentemente de função, independentemente de nível salarial, porque todas elas têm uma necessidade familiar, individual, específica. Apesar dela trabalhar naquela empresa ali, e a empresa, às vezes, criar, por exemplo, um programa de benefícios que atenda ao conjunto de necessidades dos colaboradores, mas o fato é que cada um tem individualmente uma necessidade adicionada. Nenhuma empresa vai atender plenamente a necessidade de todos os funcionários. Nenhuma empresa. Por mais benefício que você tenha numa empresa, que seja a Petrobras da vida, pode ter certeza, a não ser que seja um fundo de pensão, aí é diferente. Mas, em se tratando de riscos pessoais, ela não vai atender. Não vai atender por quê? Porque cada um tem uma... Não, nessa não. Nessa não, Fabiana. Aula essa foi a última. É a nova. Então, nós estamos falando o seguinte, primeiro, mundo corporativo, B2B, mundo de consumo direto com pessoas físicas, B2C, e o mundo combinado, que é B2B, é você aproveitar as empresas que você tem para atuar na direção de atender a coletividade dos CPFs que estão dentro sempre. Maurício, mas eu tenho indústrias grandes aqui, mas a peãozada não faz negócio. Não, pode até não fazer, mas o diretor faz, o superintendente faz, o gerente faz. Você pode, né, ter uma estratégia
inteligente para negociar mais de perto com essas pessoas. Nós temos uma colega aqui de vocês, que ela não está aqui presente hoje, mas eu gosto de trazer o exemplo dela, porque, com a permissão dela, eu não vou falar o nome, mas ela, a hora que ela assistir, ela vai saber que ela não está presente. Ela me contou, a gente estava numa mentoria, e ela me contou que ela tinha lá uma empresa com 1.300 funcionários, era a maior empresa dela. E eu perguntei assim, quantos diretores essa empresa tem? Ela falou assim, na época tinham 16, hoje tem 15. Tá? 15 diretores. Qual que é a estratégia? A estratégia, ela conseguiu fechar uma operação de vida para atender de forma coletiva, né, ao acordo de trabalho, a exigência lá da convenção coletiva, fez lá a operação, mas, claro, que essa operação não atende de uma forma plena a todos os, né, membros, componentes dessa empresa. Então, vamos começar pelos diretores. Então, a estratégia B2B foi fechar a operação acordo coletivo com a empresa. Agora, a estratégia B2B2C é você aproveitar todos esses canais de atendimento que você possa realizar com essa empresa. Né? Tá claro? Ok? E aí, eu queria trazer assim, uma reflexão com vocês. Cada um de vocês pensar o seguinte, quantas empresas, quantos negócios eu tenho B2B que eu já realizei e quantos negócios ainda tenho por realizar, que muitas vezes eu tenho lá um cliente que né, é uma pessoa física, mas ele é um empresário, ou ele é diretor de uma empresa, e eu, como, né, corretor, ainda não utilizei a estratégia que é o contrário, usar o B2C, né, em relação a esse cliente. Né? Você realizou a estratégia de fechar negócios isoladamente com ele, mas ainda não fez o B2B. Através dele, você pode fazer o B2B, que esse também funciona ao contrário. O B2C aproveitado para o B2B, entenderam? De novo, B2B, negócios corporativos. B2C, negócios diretamente com o cliente consumidor. Final, pessoa física. Então, eu vou aproveitar a pessoa física para chegar até, né, aquela empresa e tratar dos negócios corporativos relativamente àquele empresário, aquele diretor. Então, né? Esse é um ponto. Tem uma outra, que essa a gente pouco usa, o mercado usa, mas vocês também podem ficar atentos aí, que é o direct to consumer, que é o fabricante do produto que busca um relacionamento direto com ele. Isso se dá muito através das lojas de departamento, através das empresas, por exemplo, de varejo, aí as Casas Bahia da vida, Ponto Frio, que vendem as chamadas garantias estendidas. Mas que pode existir, deve existir a figura da intermediação, tá bom? Até aqui tudo bem, pessoal, em termos de conceito? Tranquilo. B2B, B2C e B2B2C, tá? Ok. Então, o grande exercício que eu acho que cada um de vocês pode fazer é olhar para esse mundo corporativo interno. Quantas pessoas... Eu costumo brincar nas minhas palestras, falo assim, olha, quantos clientes você tem na sua empresa? Ele fala assim, eu tenho 2.000 clientes, beleza. Então, separa para mim, quantos são pessoas físicas e quantos são jurídicas? Não sei. Separa para mim, dentro da pessoa física, quantas mulheres você tem? Não sei. Separa para mim quantos homens casados você tem? Não sei. Quantas empresas do setor têxtil você tem? Não sei, eu acho que tem X. E do setor da construção civil? Também não sei. Quantas desses CNPJs são empresários individuais, que são profissionais liberais, que trabalham com MEI, por exemplo? Também não sei. Então, quer dizer, esse tipo de mapeamento é muito, mas é muito importante vocês fazerem na carteira de vocês. É preciso criar um cadastro perfeito, é preciso criar uma segmentação de mercado para que vocês tenham claramente identificado quem é a empresa que vocês têm, que tipo de atividade ela exerce, porque a partir daí nós vamos fazer um mapeamento dos riscos relativos a toda a sua existência, toda a sua operação e a toda a sua atividade. Lembrando que também esse trinômio risco, sobrevivência e longevidade serve para as empresas. Tá? Por que serve para as empresas?
Porque toda atividade empresarial tem um risco ali embutido. Concorda? Que é o risco da operação dela. Que riscos que ela pode, por exemplo, causar se é um restaurante, se ela fornece lá, por exemplo, uma comida estragada, usa de um alimento com validade vencida, isso pode causar um dano muito sério, né, numa pessoa, num cliente, né? Se ela tem um estacionamento próprio ali, alguém, né, pode acontecer algum dano com aqueles veículos que estão estacionados no pátio dela, ou no estacionamento dela. Se ela tem uma operação que ela não cuida lá da manutenção das prateleiras, das gôndolas, ou do piso, né? Pode acontecer uma queda de uma prateleira daquela, uma mercadoria que, enfim, pode machucar uma pessoa, mesmo uma pessoa escorregar dentro do estabelecimento e sofrer um dano. Enfim, tem várias coisas. Além disso, ela pode paralisar a atividade dela e causar um dano social enorme. Porque, uma vez que essa atividade esteja paralisada, ela pode ocorrer falta de recolhimento de impostos, falta de recolhimento de cargos sociais, falta de pagamento a fornecedor. Isso tudo tem como vocês, né, trabalhar esse risco, esse gerenciamento desse risco para fins, por exemplo, de uma cobertura de lucros cessantes, coisa que pouca gente observa. Até mesmo, quero lembrá-los, aqueles que estão mais antigos do seguro, como eu, que, olha aqui, se eu tenho uma fábrica de jeans, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, que eu dependo 80% de uma operação de aquisição da matéria-prima lá do Rio Grande do Norte, lá em Natal, que tem muitas fábricas lá, se a atividade da empresa lá no Rio Grande do Norte sofre um dano material e ela interrompe temporariamente o fornecimento da matéria-prima para a minha empresa aqui em Belo Horizonte, eu vou sofrer uma perturbação imensa no meu negócio. E ao acontecer isso, qual é a consequência? A consequência é que eu vou deixar de produzir, deixar de faturar e, consequentemente, ter uma queda brutal no meu negócio, porque 80% depende dela. E isso tudo é passível de ser, né, segurável num contrato de lucros cessantes com cobertura extensiva a fornecedores. Né? Então, são situações que nós precisamos avaliar o risco dessas empresas dentro da atividade, dentro da sua operação, né, e aquilo que ela possa causar. E aí tem a ver com a longevidade ou a sobrevivência também tem a ver com isso, né? Tem a ver com a sobrevivência de uma empresa está ligada ao quê? A sua própria reputação. Uma empresa que comete um dano muito sério a terceiros, quantos casos nós já tivemos aí que a imagem da empresa foi, né, pro beleléu, para não dizer outra coisa, né? Teve uma reputação muito negativa e ela perdeu mercado, perdeu, né, a chance de se evoluir, crescer e se expandir. Então, tem muita coisa da mesma forma, a longevidade tem a ver com quanto tempo ela tem. Eu já vi vários e vários casos, não foi um só não, gente. Já vi principalmente empresas no interior do Brasil, em que a família construiu um patrimônio lá 40 anos atrás, começou com um armazém pequeno, uma padaria, e ali cresceu, virou uma indústria, mas de repente essa indústria pega fogo e destrói o patrimônio dessa família, né? Tudo que ela tinha, tudo que ela construiu durante anos e anos e anos. Eu já vi muitos casos assim, principalmente no interior do Brasil. Então, fiquem atentos, porque as oportunidades estão aí, os riscos estão aí. Então, ok? Um outro dado que eu quero trazer para você, infelizmente está sem a coisa, é que a gente precisa olhar uma coisa mais externa. Então, eu falei para vocês dos negócios aí na corretora de vocês, na relação B2B, na relação B2C e B2B2C, mas quero também trazer uma oportunidade que está vindo aí, e eu não estou fazendo apologia política a nenhum partido, nem à esquerda, nem à direita, estou fazendo apologia à economia. Nós estamos vivendo, nesse momento no Brasil, um novo programa de aceleração do crescimento. Tá? E eu gostaria muito que vocês pesquisassem sobre isso. Por quê? Porque nós estamos com várias oportunidades. Só em Minas Gerais, o investimento previsto é de 1 trilhão e 700 bilhões de reais.
Alguém pode perguntar assim, Maurício, mas você está de sacanagem, de onde vai vir esse dinheiro? Vai vir certamente de mudanças tributárias, né? A renda vai ser tributada de uma maneira diferente. Também vai ser tributado, por exemplo, jogos que estão... Acontece o tal do betão da vida, jogos, né? Que são feitos fora do Brasil até, com empresas internacionais que estão explorando a questão dos jogos esportivos e não pagam imposto, isso aí vai ter que pagar, óbvio, né? Então, tem muita coisa acontecendo aí. Mas, de qualquer forma, é o seguinte, qual é a necessidade de atenção de vocês? É que muitas das empresas que vocês têm como clientes ou têm aí num aspecto mais prospectivo, estarão mais beneficiadas ou talvez tenham mais oportunidade que outras no contexto da atividade que ela desenvolve. Por quê? A gente tem aqui, deixa eu dar uma coladinha aqui que é importante. A gente tem aqui, por exemplo, a área de transportes, né, que vai sofrer aí mudanças ou investimentos bastante importantes. Quem tem empresas nessa área vai poder se situar melhor, né? Então, as transportadoras, enfim, as empresas de logística e produção, porque os investimentos em pavimentação de estradas, benfeitorias de estradas, vão acontecer e, consequentemente, quem estiver na área da engenharia também nesse momento pode aproveitar melhor. O ponto 2, são 7 grandes blocos, tá? Depois eu mando o material todo para vocês, infelizmente não consegui até agora, que o Fabiano está tentando me ajudar. Segundo ponto é a água e energia, que a gente também vai sofrer investimentos bastante elevados nessa área. A infraestrutura urbana e social, que é o terceiro ponto. O quarto é a agroindústria, a inovação e sustentabilidade, está no mesmo bloco. O quinto, complexo industrial de saúde. O sexto, defesa nacional e soberania. E o sétimo, transformação digital na indústria, em função da robotização que está acontecendo na indústria, em função da nanotecnologia, biotecnologia e todos os investimentos em inteligência artificial que estão acontecendo, né? Nós falamos na aula passada, tá bom? Então, gostaria que vocês ficassem atentos a essas oportunidades. O Rio de Janeiro vai ser o estado com mais investimentos, mas é porque tem uma parte grande, aí a maior parte é na Petrobras, né? Seguido São Paulo, depois nós, Minas Gerais, tá? Depois Sergipe, Bahia, Paraná, enfim. Eu vou mandar todo esse ranqueamento aí para que vocês tenham condições de avaliar e quais os valores, né? Olha, cidades sustentáveis, 600 bilhões, segurança e energia, transporte eficiente e sustentável, inovação da indústria, educação, ciência, tecnologia, saúde. Muita coisa que vai acontecer ao longo desses anos, tá? Ou dos próximos anos, ou vai iniciar especialmente em 2024, e eu acho que todos nós temos que estar atentos a isso. E por que eu estou trazendo isso? Não falaria de PAC se não fosse por uma razão. A SUSEP, agora, no dia 6 de setembro, montou 7 grandes grupos de trabalho. E aí peço a atenção de vocês, porque certamente nós todos, do mercado, não só corretores, seguradores e especialistas de cada uma dessas áreas, vão poder participar de audiências públicas e acompanhar a evolução de produtos que vão ser criados para atender essas novas demandas do PAC. Muita coisa vai ser simplificada, muita coisa vai ser modificada. Então, além de olhar para esse universo potencial que vocês têm hoje e o que gravita em torno deles, então, aquela situação, se eu tenho um B2B, eu vou aproveitar para fazer B2B, 2C dentro daquela empresa. Eu tenho um B2C, eu vou aproveitar o B2C para fazer um B2B dentro daquele C, que é o empresário, ok? Que é o consumidor empresário. E agora, com essa economia diferenciada que a gente vai ter, a própria SUSEP está muito alinhada com esse pensamento do Programa de Aceleração de Crescimento do Brasil. Junto com aquela questão da CNSEG, que vocês já sabem que a CNSEG trouxe um projeto para até 2030 o mercado segurador brasileiro representar 10% de arrecadação sobre o produto interno bruto, né? Nós já falamos isso aqui de outras vezes. Então, nós estamos aí com uma economia pujante, aspas, do ponto de vista de mercado de seguros, tá? Se tudo isso acontecer de verdade, todo esse planejamento que está previsto
pelos ministérios, né, por diversos ministérios, energia, transporte, etc., a gente vai ter um Brasil com muito mais oportunidade para os corretores de seguros que diz respeito a aproveitar produtos de natureza diferenciada. Tá? Quem estiver pensando, inclusive, em entrar em ramos mais complexos, eu acho que vai se dar muito melhor. Quem já atua, melhor ainda. Quem atua em engenharia, quem atua em garantia, quem atua em responsabilidade civil, transporte, principalmente os domésticos, eu acho que vai se dar muito bem. Fora aqueles que estão no varejo, mas que poderão criar. Por isso que eu estou chamando aqui a atenção de vocês para a oportunidade entre alianças e parcerias. Eu acho que o mercado precisa caminhar muito fortemente nessa direção. Nós estamos aqui numa comunidade em que o network é uma das premissas minha e da Fernanda, né? Meu e da Fernanda. E aí nós precisamos realmente validar isso. Acho que vocês podem começar a se entender na direção de buscar essa convergência de interesses para explorar melhor, né, essas propostas de trabalho. Tá? Eu acho que esse é um dos caminhos. Tá? O outro caminho é você, a partir de já, começar a criar um mapeamento diferente. Eu não sei se todos vocês têm software de gestão nas corretoras, se tem, se ele está bem utilizado, ou se está subutilizado, porque muitas vezes eu chego nas corretoras, eu converso com corretores e percebo uma tendência muito grande de utilização de multicálculo, até aí tudo bem. Os multicálculos estão avançando na direção de outros produtos, já temos multicálculo para residência, para empresarial, para vida, agora para a saúde já está entrando também. Então, você tem otimização de orçamentos a partir desses multicálculos. São programas, desde que homologados pelas seguradoras, porque os que não são homologados é que são problemáticos, por isso é que dá diferença, na verdade é um robô, e o robô fica tentando entrar no ambiente da seguradora. Se a seguradora não autoriza, ela vai criar mecanismo de proteção, e aí, na hora de confirmar um dado que o robô roubou, aí vai dar pau. Então, quando eles são homologados via web service, que é o melhor sistema que tem, web service, aí você acaba tendo condição melhor. Mas, enfim, os programas de gestão, eles estão aí com várias funcionalidades. Várias funcionalidades. As funcionalidades precisam ser conhecidas por vocês. Como é que eu posso aproveitar e formatar um cadastro de clientes que me permita, de fato, explorar toda essa potencialidade, né? E como é que eu faço esse casamento, essa união, essa conciliação nos vários modelos que a SUSEP vai trazer a partir de agora. Esse grupo foi recentemente formado, não tem um mês ainda, tá? E os trabalhos já iniciaram nessas 7 áreas que eu falei para vocês. Área de transporte, água e energia. Então, quem imagina? O que vai acontecer? Nós vamos ser convidados para participar de audiências públicas ou até, eventualmente, de grupos de trabalhos, podemos participar sim, por que não, com especialistas dessas áreas, para poder formatar, né, entendimento e coberturas mais adequadas possíveis para esses produtos. Né? Então, o que vai ser discutido lá na SUSEP é o novo PAC a partir da necessidade de seguros e a partir da necessidade de neoindustrialização. O que é neoindustrialização? Neoindustrialização é o modelo novo das empresas brasileiras no que diz respeito à industrialização dos processos. Tal como aconteceu lá no século XVII, quando chegou o vapor, que nós eliminamos o lombo do animal para tracionar tudo via vapor, depois veio a eletricidade, depois veio os mainframe da vida dos computadores, e agora nós estamos vivendo o outro mundo, o mundo dessa neo-industrialização, que é a indústria toda modernizada, toda criada num parque de tecnologia, com tecnologia embarcada, tecnologia de inovação e processos absolutamente diferenciados. Né? Então, deixa eu colocar aqui uma bateria, senão vai acabar.
Tá claro, gente. Eu sei que a falta a falta do slide realmente fica, só na fala aqui, fica ruim, mas na hora que vocês receberem, vocês vão entender. Então, fundamentalmente é isso. Queria também abordar com vocês não só o modelo de negociação e público-alvo para fins de mapeamento estratégico, mas também um outro modelo que envolve, tem alguns exemplos que eu vou passar para vocês, por exemplo, o primeiro exemplo que eu trago é a área financeira. Então, você tem 3 objetivos estratégicos em área financeira. O primeiro deles é reduzir custos, né? Quando você reduz custos, a sua margem, obviamente, aumenta. O outro, aumentar a lucratividade, e o terceiro, aumentar a vendas. Então, reduzo o custo, consigo aumentar a margem, aumento a lucratividade, consequentemente, em função do aumento de vendas, porque os meus custos estão menores, ok? Depois você tem objetivo estratégico em cliente. Você pode mapear entregas das suas respostas para clientes, atendimento, que é cumprimento de prazos. Segundo ponto, satisfação de clientes. E terceiro, aumento de qualidade dos produtos e serviços que você oferece. Na parte interna, eu posso melhorar a produtividade, aumentar a minha precisão em termos de estimativa de venda, diminuir o ciclo de desenvolvimento da minha operação, eu posso reduzir meus prazos, meus tempos e métodos para entregar melhor, e posso também trabalhar com uma qualidade de processo totalmente otimizada. Tá? Como que eu faço isso? Através de ferramental específico, como a gente já falou em aulas passadas. Aula passada a gente falou muito de chat GPT, né? A gente falou de otimização de processo, de automação de coisas que são repetidas na sua corretora, na sua empresa. E por fim, um crescimento ligado ao aprendizado, que é aumento dos recursos, tanto materiais, no caso e tecnológicos, né, envolvidos aí na operação da sua corretora, além de implementação dessas novas tecnologias, ou nessas novas metodologias de angariação, de cadastramento e de prospecção interna, e também aproveitando essas oportunidades que o mercado traz, junto com a melhoria do serviço e processos e aumento da capacitação de todo o seu time. Então, tem vários modelos. Esse é um exemplo do Kaplan e do Norton, mas também tem outros exemplos, inclusive de algumas empresas que eu admiro bastante, universidades, que eu vou mandar para vocês lá no grupo depois. Infelizmente, hoje não foi possível mostrar. Tá? Em síntese, o mapeamento estratégico envolve, né, uma decisão do seu processo de negociação, tá? Como é que você vai negociar a partir da ideia de mercados internos e externos, que eu tanto posso trabalhar nas estratégias de empresas, aproveitando dentro das empresas as pessoas físicas, o CPF dessas empresas, assim como fazer o reverso, tá? Engenharia reversa, ou seja, eu pego o cliente e trabalho, né, a partir do cliente e subo a régua na empresa, tá bom? Lembrando que eu não só tenho clientes finais que vão comprar proteções, eu posso ter clientes, parceiros e clientes com alianças estratégicas. E posso ter os dois. Eu posso ter, por exemplo, o seguro de uma administradora de imóveis, né, e dos funcionários, mas eu posso ter ela como parceira de negócio que vão indicar para mim, né, os seus contratos, né, o de aluguel, ou enfim, né, de fiança, tudo isso. Né? Então, eu tenho forma de tratar. Do mesmo nível, eu tenho que lembrar que as pessoas físicas têm 3 pontos centrais: risco, sobrevivência e longevidade. Se eu conseguir identificar claramente esses 3 pontos, que me remete também ao tratamento empresarial, levando em consideração, né, essas necessidades, eu consigo formatar e arquitetar produtos e serviços de uma maneira muito melhor. A partir das estratégias de negociação, eu consigo, depois, posso fazer um trabalho de mapear estrategicamente as questões financeiras, como eu falei, custos e lucratividade, junto com vendas. Posso mapear
as mudanças que eu preciso fazer nos clientes, buscando reduzir prazos de entrega, que isso gera mais satisfação e gera mais qualidade na percepção do cliente, assim como também nos processos internos, que eu consigo reduzir os prazos e aumentar também a produtividade e a qualidade. Além disso, aumento da capacitação de todo o meu time. Isso é bem básico, né, gente? É bem básico. Só que o básico a gente muitas vezes não faz, né? A gente fica na intenção ou na pretensão ou no planejamento, mas na execução a gente peca. Eu não sei se eu já falei com vocês aqui que nós, brasileiros, somos uma nação muito criativa do ponto de vista empresarial. Somos muito criativos. Criamos muito, mas executamos e implementamos muito pouco. A gente tem um monte de ideia, conheço muitos empresários que começam os seus projetos, no meio do caminho, no meio do projeto, ele tem outra ideia, muda o projeto, e aí começa de novo, e acaba não executando, não fechando, não concluindo. O alemão é super disciplinado, o japonês nem se fala. Quem já trabalhou em empresas multinacionais aqui sabe muito bem que eles são super disciplinados. Começa uma coisa e termina. Depois começa outra. Pode ter projetos, vários, pode, mas não é a mesma pessoa que faz. A gente quer fazer tudo ao mesmo tempo e acaba não fazendo nada. Então, pega um projeto, desenvolve o projeto e implementa. Maurício, eu não sei por onde começar, não. Começa mapeando as suas estratégias de pessoas jurídicas e de pessoas físicas. Já é um bom caminho. Quando você conseguir identificar quantas empresas você tem aí com você na sua carteira e que setor e quais os setores elas estão. Depois, se você pegar as pessoas físicas e mapear todas as pessoas físicas, identificando mulheres casadas, mulheres solteiras, homens casados, com filho, sem filho, profissionais liberais, você vai criar esse mapeamento todo, aí você você vai conhecer qual que é o seu público-alvo, o que você tem na mão, né, as necessidades, cada tipologia de cliente, e, inclusive por classe social, você pode classificar por nível de renda. Quando você tem isso na mão, você consegue criar estratégias mais inteligentes na direção e muito mais assertiva, porque a sua comunicação é direta, você vai direto ao ponto. Né? Então, comecem por isso. Agora, tem outras necessidades? Tem, como é o caso de mapeamento de finanças, estratégia de finanças, o mapeamento dos clientes, mapeamento interno e também a capacitação e qualificação. Mas faça uma coisa de cada vez, coloca isso, começa. Porque alguém pode falar assim, Maurício, mas é muita coisa, eu estou aqui nesses encontros aqui da comunidade, cada semana vocês vêm aí com uma novidade e traz um cara de São Paulo, o cara cobra R$4.500 para fazer um diagnóstico, eu faço de graça, não é? Então, será que eu tenho condições de cobrar R$4.000? Talvez o mercado de Minas seja diferente, o mercado de São Paulo também é muito diferente. Né? Lá, as pessoas têm você faz aqui, por exemplo, a gente, para reunir um grupo de pessoas no almoço e cobrar R$200 no almoço, as pessoas não vão, né? Elas, ou dificilmente vão pagar R$200 no almoço com uma palestra inteligente, pagam. Em São Paulo, paga 500, paga 700, paga R$1.000. Então, realmente, é um outro mercado. Então, é avaliar que mercado você está e aquilo que você pode fazer. Então, assim, tudo que a gente está trazendo aqui são coisas muito interessantes. O Daniel deu um show semana passada aqui de abrir o jogo todo, como é que ele faz, como é que ele cobra, como é que ele tem parceiro. O cara que está há 3 anos no mercado com 50 colaboradores, é fantástico, né? Fantástico. Então, a gente tem que aproveitar tudo isso, aproveitar cada ponto. Mas é o que eu falei, comece por algum ponto. Não dá para deixar de começar ou deixar de fazer. Acho que esse é o recado que eu tenho para vocês, para que a gente possa, de fato, aproveitar todo esse manancial. De novo, temos um Brasil modificado do ponto de vista estrutural, seja do ponto de vista econômico e social. A gente vai passar por algumas transformações no nível de renda, no nível de previdência social, que já vem mudanças aí de novo. Né? É insustentável a previdência social no modelo que ela tem, né? Ainda mais considerando a longevidade, considerando a falta de nascimento de crianças, né? E com uma estrutura familiar totalmente diferente, conceito de população economicamente ativa também totalmente diferente. Então, a gente tem aí que observar o que está acontecendo
nesses aspectos econômicos, em termos de oportunidade, quais os investimentos estão chegando, em que área eles estão chegando, porque se ele está chegando numa área da construção civil, eu tenho que estar presente lá. Eu tenho que, de alguma forma, plantar minha sementinha. Se está na área de transporte, logística e produção, se está na indústria de modernização tecnológica, eu tenho que procurar. De alguma forma, eu tenho que, né, começar a pensar, ter um pensamento estratégico de como é que eu vou navegar, como é que eu vou entrar nessas vertentes aí, em função das tendências. Se a tendência é de tecnologia, eu também tenho. Se a tendência é mundo digital, a gente, né, como eu falei na aula passada, a gente tem que estar preparado. Estão conseguindo entender o que eu estou passando, ou eu estou conseguindo passar exatamente aqui o meu pensamento para vocês? Pode falar. Pode abrir a câmera aí, gente. Está todo mundo fechado. Ô Maurício, me ouvindo aí? Sim. Não, eu acho que foi excelente aí a sua apresentação hoje, né? Primeiramente, né? Te elogiar, apesar de não ter os slides, mas eu acho que não fez falta nenhuma. Tudo que você colocou para nós aqui, né? Os filhos meus afilhados nasceram de casamento. O Zé está com... Aí. Com todas as informações que você colocou, da forma da gente entender o funcionamento e a estratégia que a gente vai adotar para nossas empresas. Eu acho que também cabe aí, eu sempre venho falando isso de outras vezes, uma avaliação pessoal, tamanho de cada empresa, de qual a estratégia que ele vai adotar, qual o nível de cliente que você se relaciona, para você entender se você está no B2B ou no B2C e depois B ou alguma coisa assim, né? Então, essa estratégia a gente tem que estar, olhar para dentro da empresa, né? Eu acho que o que você quis colocar para nós é que nós temos que olhar para dentro da nossa empresa e avaliar as oportunidades dentro da carteira que nós temos. Começar por aí. Né? Essa semana, conversando com meu filho, ele, não, vou fazer uma sessão de um marketing e tal. Eu falei, olha, você conquistar um novo cliente, você gasta muito mais tempo do que você apresentar um novo produto para um cliente que já te conhece. Sim. Não dispensando novos clientes, mas o exercício, o gasto que você tem de tempo de apresentação é muito maior para o novo, né? E aqui, as estratégias... Então, isso faz parte de uma estratégia que eu estava colocando para ele, era uma estratégia que a gente está pensando aqui, entendeu? E aí, essas oportunidades também que você colocou para nós aqui, né, do novo PAC aí, que saiu, nós temos que olhar da mesma forma, olhar para dentro das nossas empresas e entender os nossos clientes, tanto pessoa física que está dentro de uma construtora, por exemplo, né? Um engenheiro, um analista de custos lá, né? O comprador da empresa de engenharia, que às vezes não é um engenheiro, mas ele é um analista de custos. Então, a gente buscar esses relacionamentos e, com isso, buscar negócio. Então, eu vejo dessa forma, assim, um pouco da minha interpretação das informações de hoje e da forma de lidar com esse mapeamento estratégico. Isso aí, obrigado, Luiz. É exatamente isso que você compreendeu. Que bom que você entendeu. E agora é aplicar um pouco mais isso, né? Porque, de fato, a compreensão ela é muito válida, porque aí você passa a ter o entendimento daquilo que você vai fazer. Se você entendeu, eu acho que, né, agora eu tenho que pesquisar, eu tenho que agir, né? Então, a minha atitude vai ser na direção de fazer esses levantamentos e mapear realmente a questão interna, mas não esquecendo do que está em torno disso, né? Porque cada cliente que você tem, né, ele tem um ciclo de relacionamento empresarial e pessoal, né? Se é uma empresa, tem um ciclo de relacionamento, tem fornecedores, né, tem clientes, tem, né, enfim, concorrentes. Então, cara, assim, tem muita coisa que gravita em torno desse cliente.
A mesma coisa da pessoa física, né? Que é família, amigos e tal, mas também os relacionamentos profissionais, que podem trazer, né, a partir de... Aí, obviamente, todo mundo sabe como fazer, a partir de um grau de satisfação cada vez maior, nesse cliente ele passa não só a te indicar, mas a te recomendar, que é a melhor estratégia que tem. Uma coisa é eu indicar o Luiz Cláudio para ser o corretor de alguém. Outra coisa é falar, olha, cara, o Luiz Cláudio é um cara sério, é um cara assim, assim. Eu fazer uma defesa em favor daquela indicação. Então, quando eu recomendo, eu advogo em defesa daquela empresa a minha indicação. Simplesmente indicar, vai lá no Chapuri, que é um bom restaurante lá, é ótimo, aqui lá na Pampulha, legal, lá tem uma comida mineira bacana. Pô, cara, vai no Chapuri, que lá é maravilhoso, lá tem um ambiente espetacular, tem uma comida assim, assim, os garçons atendem e tal, o preço é ótimo e tal, né? Aí, né, o estacionamento, aí você faz quase que uma advocacia de defesa. Mesma coisa são vocês. Na hora que o cliente recomendar, e a estratégia, gente, né? Todo mundo sabe disso também, na hora de você, depois de fechar, depois de medir o grau de satisfação dele, peça a ele uma recomendação, peça a ele 5, peça 2, 3, não pede 5. Porque se você pede 3, ele te dá uma e está satisfeito. Pede 5, ele vai te dar pelo menos 2. E como você disse aqui, que cada CNPJ tem N CPF, né? A gente identificar dentro desse CPF aquele que é mais próximo, aquele que consegue ser o influenciador de todos daquela empresa, né? Exato. E esse geralmente é a referência para os demais. Então, se você conquista esse que é mais estratégico da empresa, você trabalha com mais facilidade esses outros CPFs aí e também funcionários e assim vai, né? Exatamente, exatamente. Agora, uma outra coisa que quando você foi falando aqui, eu abri meu programa de gestão aqui da empresa e, coincidentemente, eu conversei esse final de semana com um outro filho meu que está fazendo um curso de análise de dados, né? Que é um mercado carente aí, que é a análise de dados. Aí ele me perguntou exatamente aí como que consegue identificar lá no programa de gestão o perfil dos clientes, mulheres, faixa etária, profissão, principalmente, que é uma estratégia para adotar e tudo. Uma falha que nós temos, né? Porque nem sempre as profissões estão vindo corretamente, né? Segundo, os programas de seguradora também, algumas, você não consegue identificar exatamente aquela profissão ou aquela atividade ali. Então, aí, qual que é no meu caso, conversando com ele, nós vamos montar uma estrutura à parte com essa finalidade. Sim, sim. Essa é a ideia. Eu costumo dar um exemplo, Luiz, de... o cara pergunta assim, no questionário, qual a profissão? Ele fala empresário. E ele se satisfaz com essa resposta. Não pode ser empresário de que ramo? Qual que é a atividade? Né? Então, você tem que fazer subperguntas, e é por isso que a área de ciência de dados é uma área espetacular, espetacular. Tanto é que as próprias companhias hoje, todas elas têm um diretor de inovação, um diretor de criatividade, que é basicamente um analista de dados da empresa. Geralmente ele vem com essa formação, ou engenharia de software, ou ciência de dados, enfim, está na área de tecnologia de informação, de análise. Por quê? Porque a partir desses big datas da vida, né, que os big dates, como se diz, a partir dessas informações, a partir dos dados, melhor dizendo, você transforma esses dados em informação você transforma em conhecimento, e conhecimento você transforma em ação gerencial. Sim. Então, se você identifica um pequeno dado que você tem do seu cliente, se você adiciona, né, isso, trazendo para a informação, cara,
Você conhece o seu cliente, conhecendo, você vai ter ofertas melhores. É o que você falou. A mulher, que profissão que ela é casada, mas qual que é a profissão dela? A profissão dela é advogada, sabe? Então, ela é procuradora do Estado. Pô, cara, isso aí né, tem uma diferença fundamental do que simplesmente advogada. Né? E os programas, nem todos estão com informações. Eu estou aqui pesquisando aqui, enquanto a gente está conversando. Não estão. Os você tem que fazer eles talvez, esses dashboards aqui, seria alguma coisa que poderia extrair, é o que eu vou aprofundar aqui para entender. Mas a dica é o seguinte: constrói um questionário mais completo possível e você alimenta a sua base de dados. Foi o que eu já tenho, até, desculpa eu estar tomando tempo aqui, porque às vezes se tiver alguém para falar, a gente... Nossa, você está contribuindo, já está ótimo. A gente tem aqui um formulário, né? Aí, que ele criou quando ele trabalhava comigo. Né? Ele tem já uns 4 anos que ele saiu, quase uns 5 anos que ele saiu do escritório, e aí ele falou, não, eu vou, com base naquele mesmo questionário, mas vamos fazer de uma forma sem papel, que a gente vai ter histórico e dados para fazer essas interpretações, essas análises. Isso. Hoje ele trabalha na área de recursos humanos, então, outro dia ele me mostrou lá a apresentação que ele fez da análise, onde falava a empresa quer paridade entre homens e mulheres, a quantidade de homens e mulheres. Aí cada grupo de trabalho ele fez essa análise, faixa de etária, rotatividade dentro de cada grupo e uma série de informações e apresentou para o diretor da empresa. Exatamente. A estratégia que a empresa queria ver se a estratégia dela que ela adotou lá atrás estava seguindo, estava caminhando com o objetivo. Né? Então, nas mentorias que geralmente a gente desenvolve, eu trabalho muito isso, a questão não é só questões geográficas, tem as questões demográficas, tem as questões psicográficas e tem as questões de hábito e costume. Então, sim, é um mapeamento gigante que você... E aí você consegue começar a definir o cliente ideal, né? Que é o cliente que mora na cidade tal, no bairro tal, na rua tal, tem idade X, tem renda Y, tem filho, aí você, entendeu? Tem hábitos de... O hábito dele, com a prática de esporte dele, igual de bike, aí você vai vender o seguro de bike, vai vender um de bike, assim, por aí vai. Isso. Moto, se ele viaja competindo, por exemplo. Exatamente. Então, isso abre um universo assim, gigante, aí você consegue, aí eu faço uma matriz chamada matriz de correlação de riscos, que é exatamente identificando, né, a potencialidade de negócio de cada cliente em relação aos diversos produtos. Que produto tem para todo mundo. Produto tem para todo mundo. Obrigado pelas contribuições, Luiz. Quem mais quer falar aí hoje? Está todo mundo com a câmera fechada? Zé? Você geralmente participa. Emerson, Cíntia, Flávia. Pois é, Maurício, eu achei também a contribuição muito boa, acho que o Luiz Cláudio colocou bem aí, assim, que nas palavras dele, abriu aí esse campo de visão da gente e procurar, né, esses termos aí em inglês são meio difíceis para mim, mas a gente acaba que faz isso aqui no dia a dia, acho que todos nós fazemos. A gente trabalha em empresa, trabalha dono, trabalha funcionário, né? Eu particularmente não tenho muito hábito com essas siglas aí, né? E a gente vê que a gente faz isso mesmo de forma informal. Pode melhorar? Tem que melhorar, né? Fazer isso mais a fundo. Agora, a gente pequeno fica naquela coisa de muito trabalho, né? Muito trabalho. Então, isso a gente tem que aprender muito, eu particularmente preciso aprender muito, dividir o tempo entre as funções, né? Porque é muita tarefa e pouco tempo para fazer, né? Mas sempre foi bastante esclarecedor. Acho que
A falta do arquivo aí não foi sentida, acho que deu para passar bem. Depois, com aquilo, com a fala aí na cabeça, a gente olha, o arquivo vai clarear a gente. Tá legal. Obrigado, Zé. Ó, vamos ver se a gente conversa um pouco mais sobre delegação. Acho que isso acho que fundamental. É um processo importante para vocês aí. Gestão de tempo também, que você falou que Gestão de tempo. Com certeza. Boa. Gestão de tempo, isso aí. Sim, Cíntia. Então, eu acho que o que eu peguei, assim, que eu preciso de implantar melhor, essa questão do questionário. A gente tem um questionário, assim, eu consigo extrair do nosso sistema de gestão muitos dados, foi, né, que você passou, mas eu acho que a gente ainda consegue colocar um questionário para desmembrar mais essas informações. E realmente, quando você trabalha, né, com foco, é diferente. Essa ideia do questionário foi bacana. Precisa mudar, precisa de acrescentar informações que são, pelo menos assim, básicas e fundamentais para você conhecer um pouco mais o cliente e que também não atrapalhe, porque também você pedir muita informação acaba, eu sempre penso nisso, porque a gente que está atrás, né, eu queria colocar todas as informações, mas eu tenho que pensar no produtor que está lá na frente, pegando essas informações. Algumas coisas, empresário, empresário, de que ramo? Aí tem a ver. Tem filhos, qual a idade? Tem a ver, né? Há filhos que dirigem, não, mas qual a idade? Então, são coisas que dá para colocar adicionalmente sem ser maçante, né? Sem ser assim, complicado para o cliente ficar enfadonho, né, na resposta. Sim, mas valeu a dica. Ok. Flávia, Emerson, alguma colocação? Só para contribuir aí com a Cíntia, Maurício, os questionários hoje, né, por exemplo, modelo de veículo, você pode pedir só a placa, praticamente, os multicálculos já buscam ali, uma correção de modelo não vai variar muito o preço do seguro, pelo que o multicálculo puxa os dados do veículo. Então, você pode focar em outras informações mais estratégicas, entendeu? Do que a placa, chassi, veículo, né? Então, com a placa, ele já puxa ali muitas informações do veículo. Então, o questionário, você voltando para empresário, qual atividade, né? E outras coisas dentro do que você entender importante para novos produtos, o seu questionário fica pequeno, né? E com informações importantes. Muito bom, excelente, excelente. Mais uma dica aí, ó. Tá vendo? Isso é network, ó. Mais alguém, gente? Bom, peço desculpas aí, porque eu realmente... Meu computador agora já era mesmo, tem que comprar outro, não tem jeito. Mas os slides eu mando aí logo na sequência, mando o PDF aí, e qualquer coisa que vocês tiverem alguma necessidade de... Maurício, explica melhor aqui, não entendi, pode me ligar, pode mandar um WhatsApp, eu estou à disposição, tá bom? Bacana, Maurício. Vocês vão para o Conect? Vou para o Conect, encontramos lá. Você vai estar lá? Sim. Tá bom. Acho que todos vão, né? Luiz vai também? Eu vou também. Vai Zé também. O Zé já tinha falado. Não sei se a Flávia vai, o Emerson, mas estaremos lá, todos. Aproveitar lá. Vai ter muita novidade boa. Às vezes a gente pode se encontrar lá, pessoalmente. Com certeza, vamos encontrar sim. Aproveitando isso aí, existe um movimento do sindicato, né, de Minas. Eles estão levando 200 camisas para distribuir para os corretores de Minas e tentar que os corretores fiquem mais próximos lá, a gente transitar ou estar nas palestras, mais concentrado e com essas camisas para mostrar a força de Minas. Legal. Acho que todos vão fazer isso, todo sindicato. Mas é isso, gente. Então, gratidão aí pela presença de vocês.
Até a próxima. Se Deus quiser, uma boa noite a todos. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até quinta.